Então vamos lá ver a parte de traçamento da LTA e da LTB. Bom, deixa eu fechar esse monte de ativo aqui aberto e vamos deixar somente um. E de princípio vamos entender o que é tendência aqui na prática, tá? Então eu falei para você que a gente tem a tendência lateralizada, né, considerada tendência neutra, tendência de alta e a tendência de baixa. Vou colocar aqui no gráfico de 5 minutos para a gente acompanhar melhor a tendência. Então, o que seria uma tendência de alta, uma tendência de baixa, uma tendência lateralizada? Para a gente entender melhor a tendência, a gente precisa diminuir o zoom do gráfico, que a gente consegue ver as tendências, tá? Existem o que a gente chama de tendência forte ou tendência predominante e as mini tendências. Não é bom você entrar nas mini tendências, é bom você focar e observar e entender as tendências predominantes. Então, o que seria uma tendência predominante? Se a gente diminuir o zoom aqui, a gente consegue ver melhor o tipo de tendência que a gente tem. Então, aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho, que aqui dá pra gente explicar todos os tipos de tendências só nesse pedacinho aqui, ó, que legal. Então, o que eu tenho aqui, ó, nessa parte aqui que está pegando a minha tela? Aqui eu tenho uma tendência lateralizada. Vou traçar aqui para você entender melhor. Você vê que aqui, ó, ele vem de uma tendência de baixa. Vou colocar a linha longe do gráfico que é para você entender melhor. Você vê que aqui, ó, ele vem numa tendência de baixa, ok? Vou colocar essa linha da cor vermelha para você entender que é uma queda, né? Então aqui ele está vindo de uma tendência de baixo, ó. Então aqui é um período de tendência. Então aqui é uma tendência predominante. Por que é uma tendência predominante? Porque, ó, aqui eu coloquei no gráfico de M5. Geralmente quando eu estou operando no gráfico de M5, eu pego as tendências em M5 mesmo, ou eu pego a tendência no gráfico de M15. Tá? Geralmente é melhor para você pegar a tendência predominante, é melhor você olhar o tempo gráfico acima. Então, por exemplo, você está operando no tempo de M1, 1 minuto. Então, para você ver a tendência predominante, a tendência que está mais forte naquele momento, você pode olhar o gráfico de M5. Então, ali você vai ver a tendência que está predominante. Então, eu vou explicar bem aqui, mostrando isso daqui, a gente vê em M1. Então, vamos supor que você está operando em M1 nesse período aqui, ó. Então, esse período aqui onde a tendência caiu, isso daí foi por volta de 11h25 da manhã e terminou... Deixa eu ver aqui, 11h25 da manhã do dia 23 e terminou às 2h25. 2h25 não, às 2h50, né? Então levou aí 3 horas, 3 horas e meia essa duração dessa tendência. Então aqui é uma tendência predominante que se você estiver operando em M1, por exemplo, aqui vai estar fazendo um movimento de queda. Vamos ver como é que fica aqui em M1 para você entender melhor. Deixa eu ir lá onde eu fiz a linha. Deixa eu voltar aqui, ó, pronto. Então aqui a gente está operando nesse período gráfico aqui de M1. Então geralmente quando você opera, você vai estar operando aqui, ó, mais ou menos com os candles maiores, né? Então imagine aí, você está fazendo uma operação nessa região, os candles estão maiores. Aqui você consegue ver que tem um movimento, ó, que está aos poucos caindo. Mas aqui, por exemplo, esse pedaço aqui está mais lateralizado, né, para o tempo de M1. Mas aqui não é a tendência predominante. Aqui é uma tendência rápida. Aqui é coisa de minuto em minuto. Ó. Aqui vai de meio-dia a meio-dia e 30 minutos. Tá? Então, o bom é você entender a tendência predominante, que é através da tendência predominante você consegue entender, poxa, eu estou aqui operando M1, aparentemente está lateralizado, mas a tendência é o que? É que caia. Então, porque no tempo gráfico de M1 vai acontecer muito isso. Você está numa tendência de queda, mas vai ter momentos em que o gráfico vai dar uma pequena lateralizada. Às vezes você pode ficar em dúvida, será que vai subir? Será que aquela subida que deu, igual aqui, ó, a gente está com 5 candles verdes aqui. Será que esses 5 candles verdes, eles realmente é um sinal onde esse gráfico vai começar a subir? Aqui, a partir daqui, você não pode tomar esse tipo de decisão, porque aqui ainda mais nesse cenário, é uma tendência mais enfraquecida. É como se fosse uma mini tendência. A tendência predominante, que você consegue ver
no gráfico de M5 mostra que o movimento do gráfico é um movimento de queda, tá? Então você vê que o gráfico vai aos poucos caindo, mesmo na parte lateralizada, ele tem mais puxadas de queda do que puxadas para alta, ok? Então é muito importante você dar uma olhada na tendência predominante. Essa tendência predominante pode ser vista em M1? Pode, mas vai depender de como o gráfico está. Às vezes o M1 mostra uma tendência predominante, então um tipo de movimento que mostra uma tendência predominante, mas nem sempre, tá? Então quando tiver meio na dúvida, não sei se está em alta, não sei se está em baixa, não sei se a tendência está lateralizada, vai para o tempo gráfico maior, no caso M5, né, se você tiver em M1. Então, como eu falei, a mesma coisa de M5. Se você está operando em M5 e não ficou muito claro para você se a tendência está para baixo, se está para cima, se está lateralizada, você dá uma olhadinha em M15, tá? Então, aqui, ó, aquele pedacinho de M5, a gente olha aqui em M15, a gente vê que tem uma leve queda aqui. Enfim, vamos voltar aqui para M5. Geralmente M5, M15 são tempos gráficos mais independentes. Então, geralmente em M5 você vai conseguir ver no próprio tempo de M5 uma tendência mais facilitada, tá? Mas como eu já falei aqui, repetindo, se você não conseguir ver em M5, você olha no tempo gráfico maior. Se você tiver em M1 e não conseguir entender direito a tendência, você tenta ver a tendência predominante no tempo gráfico maior, que seria M5. Então aqui a gente tem um exemplo de uma tendência de baixa. O gráfico está saindo de cima e está descendo, está caindo, ok? Bom, aqui, logo depois disso, aqui nessa parte, a gente vai ter agora uma tendência lateralizada. Essa tendência lateralizada durou aí de 2h50 da tarde até por volta de 2 horas da manhã. Então foi aí à tarde, à noite e começou o início da madrugada. Então aqui a gente vai ter uma tendência lateralizada. Então aqui a gente vai ter uma tendência lateralizada que eu vou representar aqui por uma linha de cor branca. Ok? Então essa linha da cor branca mostra que nesse pedacinho aqui a gente tem uma tendência lateralizada. E aí o gráfico continua, ele entra numa outra tendência de baixa, né? Deixa eu colocar aqui a linha para você acompanhar. Ele entra aqui no outro período de tendência de baixa. E esse período de tendência de baixa, logo depois traz uma tendência de alta. Tá? Esse período de tendência de alta, por exemplo, vai durar aí por volta de 5h30 da manhã até 8h10 da manhã. Vai levar uma média de 2 horas e meia de duração. Então ele fez um movimento de tendência de baixa, depois ele fez um movimento de tendência de alta. Vou colocar aqui da cor verde. E agora ele está novamente fazendo um movimento de tendência de baixa, tá? Então o gráfico ele está sempre mudando suas tendências, tá? Ele nunca está ficando numa tendência fixa. Então você vê que ele veio aqui numa alta, veio numa tendência de baixa, veio lateralizado, caiu e subiu. Então os movimentos da tendência parecem com o movimento do gráfico também, né? A linha que sobe, desce, só que de uma forma mais suave. E você entender qual é a tendência que você está é muito importante para você evitar tomar decisões contra a tendência, né? Eu vou tomar uma ação aqui falando que o gráfico vai subir. Aí a sua chance de acerto, se você não tiver com uma confluência, né, com vários pontos de confluência, várias análises em confluência, a probabilidade de dar errado a sua entrada, nesse caso aqui, ó, da linha vermelha, você colocando que vai subir, a probabilidade de dar errado é alta, porque ele está na tendência de baixo. Então a probabilidade maior é que o gráfico desça, tá? Então tem pessoas que preferem operar com gráfico em queda, tem pessoas que preferem operar no gráfico em alta,
Tem pessoas que preferem operar nos dois casos, tanto em queda como em alta, como também tem pessoas que não gostam de operar com gráfico nem tendência de queda e nem tendência de alta. Tem pessoas que preferem operar com gráfico lateralizado, ok? Então aqui é só para mostrar para vocês mais ou menos como é que a gente tem as tendências, tá? Como é que o gráfico, como é que é a aparência do gráfico mediante essas tendências, tá? De acordo com a tendência, como eu falei, suporte e resistência ela funciona em qualquer parte das tendências. Geralmente numa tendência lateralizada, o suporte e a resistência ela vai funcionar bem ou somente em cima, porque a lateralização pode estar obedecendo muito bem a parte de cima, a parte da resistência, que é o que aparentemente acontece aqui, ou a sua lateralização pode estar obedecendo o seu suporte, ou os dois, formando um canal. Então, quando eu falei de canal, um canal é isso, ó. É um gráfico que ele sobe, bate no lugar, desce, bate aqui, sobe de novo, bate lá, desce, sobe aqui, e ele fica obedecendo isso, digamos que, qual é o termo que eu posso usar? Ele obedece isso fielmente, né? Ele dificilmente escapa desse canal, tá? E o que seria um canal de baixa? Um canal de baixa nem sempre acontece da forma certinha, mas seria o gráfico cair, ó, aqui aparentemente está dando meio certo. Então seria o canal, ó, ele caiu, subiu, caiu, bateu aqui, ó, na linha, ó, na mesma inclinação dali de cima. Subiu e aqui ele caiu de novo, bateu na mesma inclinação da linha e voltou a subir. E aí mudou a tendência, tá? Então, aqui na linha de cima, ele poderia estar fazendo isso daí. Ó, como aparentemente faz um pouco aqui. Eu não estou traçando do jeito certinho. Tá? Eu não estou traçando do jeito certinho, mas ficou um canal aí, só para você entender, um canal bem torto, tá? Aqui na verdade não é um canal mesmo, tá? Que eu só fiz para você entender mais ou menos como é que é a aparência de um canal, ok? Bom, então entendeu o que é tendência de baixa, entendeu o que é tendência de alta, já entendeu aí um pouquinho do que é um canal, certo? Agora vamos começar a traçar de fato a linha de tendência de alta e a linha de tendência de baixa, para você entender como é que a gente faz esse traçamento. Bom, vamos pegar um gráfico diferente aqui para a gente mudar o cenário. Vamos esperar carregar, estranho ter demorado tanto. Tem uns caminhões aí na rua, começaram a fazer barulho aí, não sei se é alguém mexendo no poste, mas vamos lá. Espero também que o barulho não esteja aí atrapalhando, depois eu vou dar uma escutada no áudio para ver se esse barulho atrapalhou essa videoaula. Geralmente eu gravo de noite, hoje eu estou gravando de dia. Bom, então vamos aqui no gráfico de M5 mesmo, pegar um momento aqui. Primeira coisa para você traçar uma LTA e uma LTB, né? Tem gente que opera com gráfico bem próximo, igual tá aqui, ó. Gente, evita operar com gráfico muito próximo, tá? Opera num gráfico num tamanho que seja confortável para sua vista, tá? Eu não sou de operar em uma tela, mas se eu fosse operar em uma tela, provavelmente eu operaria num gráfico mais ou menos nesse tamanho aqui, tá? Mas para a gente traçar LTA e LTB, é bom você reduzir o zoom do gráfico praticamente ao máximo, tá? Aqui reduziu bastante, a gente consegue ver uma visão geral. Então eu sei que aqui, ó, ele fez um movimento de alta, ó. A gente consegue ver aqui que ele vem no movimento de baixa, né, um movimento de baixa que teve uns ruídos, mas o movimento predominante foi uma baixa, tá? Poderia muito bem traçar uma baixa até aqui e aqui uma alta, sim, poderia. E aqui uma baixa novamente, tá? Mas ele veio nesse movimento de baixa, mesmo tendo uma recuperação, voltou a cair. E agora ele se encontra no movimento de alta, tá? Então eu reduzindo o gráfico, eu consigo ver melhor esse movimento. E aí é hora de fazer um traçamento, ok? Bom,
Aqui, como é um movimento de alta, eu vou traçar o quê? A LTA, a linha de tendência de alta. E lembrando, a LTA ela fica nas mínimas do gráfico, porque a LTA ela tem a ação de um suporte. O gráfico ele vai, bate nessa LTA e vai continuar subindo, porque a LTA é inclinada para o alto, tá? Então eu vou traçar minha LTA aqui, ó. Então ela vai fazer o papel do suporte. A LTA é a mesma coisa do suporte. O gráfico vai, na hora que bate nela, sobe, bate nela, sobe. Como ela é inclinada, o gráfico vai subindo devagar, devagarzinho, devagarzinho, tá bom? E, gente, LTA e LTB, assim como suporte e assim como resistência, precisa também de ajustes, tá? Então eu preciso ajustar também a minha LTA e a minha LTB, fazendo o que a gente chama de circunferência, fazendo o que a gente chama de ciclo. Então, deixa eu mostrar aqui para você, sem ser no gráfico, como é que seria esse ciclo. O que seria um ciclo? Vamos supor que eu tracei bem aqui uma LTA. Opa, deixa eu soltar ela aqui. O que acontece? Com o passar do tempo, a minha LTA começa a perder força, tá? Toda LTA, ela começa a perder força. Uma hora ela vai virar LTB. Ou ela vai virar uma LTB formando uma pirâmide, tá? O que seria formando uma pirâmide? Seria um cenário mais ou menos assim, ó. Aqui, ó. Ou ela ia virar uma LTB virando a pirâmide, ou seja, ela vem no movimento de alta e aí do nada esse movimento começa a cair, tá? Ou ela vai mudar o seu movimento gradativamente, ou seja, ela vem como LTA. Deixa eu traçar aqui mais para trás você entender, eu pegando um pedaço maior. Ou então ela pode vir aqui como uma LTA e aí ela vai chegar um momento onde ela vai lateralizar um pouquinho. Então, vamos supor aqui que ela chegou nesse momento, ela lateralizou um pouquinho. Passado esse momento aqui que ela lateralizou um pouquinho, ela volta a subir. Passado esse momento que ela lateralizou um pouquinho, ela volta a subir. Deixa eu fazer aqui menor, que é para caber, para vocês entenderem. Então, ela veio, subiu, aí lateralizou. Aí depois ela voltou a subir. Aí lateralizou um pouquinho de novo. Opa. Aí lateralizou um pouquinho de novo. Aí ela volta a subir. Ela vai, fica um pouquinho lateralizada mais uma vez. E aí então, vamos supor que ela começou a cair a partir daí. Só para você entender aqui mais ou menos o que eu quero mostrar. Então o que acontece aqui? Acontece que a nossa LTA ela vai perdendo força. Vou usar uma linha amarela para simular aqui agora a nossa LTA. Então o que eu tenho aqui inicialmente? Inicialmente eu vou ter, a minha LTA vai começar aqui. Inicialmente a minha LTA, vamos supor que ela vinha numa linha dessa forma. Só que aí ela perdeu força, Em vez dela continuar subindo aqui, desse lado aqui da LTA, o lado da alta, ela lateralizou. Então se ela lateralizou, a minha LTA agora, eu vou precisar modificar ela para a nova ponta do gráfico, para a nova realidade, ou seja, ela vai perdendo a inclinação, ela vai começar a fazer uma circunferência, tá? E aí, teoricamente, era para o gráfico continuar subindo, acompanhando essa linha, né? Sobe, bate aqui, sobe, bate aqui, sobe, bate aqui, sobe. Só que o gráfico, ele não subiu nessa circunferência, ele foi,
fazendo uma circunferência diferente, ó. Ele não foi mais na mesma inclinação, ele foi na inclinação diferente, tá? E mesmo assim, ele não continuou seguindo essa linha amarela. Chegou um outro momento que ele parou de subir e lateralizou de novo. Veio em sobe e desces aqui, que fez um movimento de lateralização. Então, eu novamente corrigiria minha LTA, certo? Para um movimento mais ou menos aqui. E aí ela subiu mais um pouquinho, mas aí novamente mudou. Então, eu já corrigiria novamente minha LTA. E até que chegar no momento em que ela começou a cair, tá? Então, sempre quando você traça uma LTA, vai ter um momento que ela vai pegar uma lateralização, e isso não significa que ela vai cair, ela pode continuar subindo e você vai precisar fazer um ajuste na sua LTA. Aí isso pode acontecer de novo. Eu sempre recomendo ajustar no máximo 3 vezes a LTA, tá? Eu geralmente ajusto ela uma vez e ainda dou a entrada na primeira ajustada. Quando eu ajusto a segunda vez, eu já evito dar entrada nela. Ela vai servir para mim como um fator de referência, quem sabe até de confluência, mas não mais como tomada de decisão, ok? Bom, espero que até aqui você esteja entendendo. Se não entendeu alguma coisa, anota e me pergunta, tá? E como é que a gente faz o traçamento de uma LTA aqui no gráfico? Então, primeiro, né, a gente já afastou o gráfico, já vimos um ponto aqui de LTA. Agora vamos fazer o traçamento. No traçamento a gente aproxima novamente o gráfico um pouquinho e pega a parte mais baixa. Onde foi que o gráfico parou de fazer o movimento anterior e começou a subir? Foi bem aqui nesse ponto, correto? Bem aqui onde a gente tem essas duas velinhas aqui, ó. Aqui ela parou de cair e começou a subir. Então o que eu vou fazer? Eu vou traçar a minha linha de tendência a partir dessa vela que começou a subir, tá? E como é que eu traço essa tendência? Aqui não tem uma regra específica, tá? Você pode traçar a tendência. Deixa eu dar um zoom para você ver melhor aqui. Você pode traçar essa tendência colocando essa linha bem aqui, ó, no corpo da vela, ou você pode traçar essa tendência colocando a linha na pontinha da sombra, tá? Eu vario bastante, eu vou ver de como o gráfico, a minha linha se posiciona melhor, mas geralmente eu começo no meio, no intermediário. Geralmente eu começo colocando entre a ponta da sombra e entre o corpo da vela. E aí o que você vai fazer? Você vai precisar encontrar 3 toques, tá? Deixa eu parar ela aqui para eu afastar de novo o gráfico para você ver melhor. Então você precisa achar 3 toques. Se você achou 3 toques, assim como é no suporte, assim como é na resistência, aquela sua linha de tendência, ela de certa forma é válida. Então o que eu tenho aqui? Ó, tracei ela, eu tenho aqui o meu primeiro toque. Quando eu tenho o meu primeiro toque, eu traço ele aqui, ó, como aqui são duas sombras, eu traço sempre na sombra de cima. Aí eu posso colocar na pontinha ou no meio. Como a sombrinha aqui é curta, você escolhe aí, colocar no corpo, na ponta. Eu sempre sigo o padrão de colocar no meio, ó. Veja ali que eu coloquei no meio, ó, entre a ponta e entre o corpo, tá? Então vai seguindo esse padrão no meio, que aí depois você pode tentar ajustar ele da melhor forma. Então aqui, ó, coloquei aqui, e aqui, ó, não teve mais nenhum toque. A gente vai ver que ela está tendo toque aqui novamente já aqui em cima. Se ela não está tendo nenhum toque e visualmente eu consigo ver que ela está no movimento de alta, aí eu vou precisar ajustar o meu toque, porque aqui provavelmente não tenha sido o meu primeiro toque, aqui provavelmente tenha sido um falso rompimento. E aí eu não posso ser enganado por um falso rompimento querendo traçar a linha colocando o meu ponto no falso rompimento. Então, se eu tracei e vi que ele continuou subindo, mas não encostou mais, é porque provavelmente aqui foi um falso rompimento e eu tracei o meu ponto nele, sendo que não é para ficar nele, é para ficar nos pontos de mínima da minha inclinação de alta, tá? Então eu venho e faço uma correção. Eu puxo daqui, ó, começa aqui, né, ó, a minha tendência de alta. Aqui eu já vi que provavelmente foi um falso rompimento, onde teoricamente ele rompeu a minha LTA, mas voltou. E aí eu procuro os outros pontos de toque. E aí eu vejo que bem aqui, ó, se eu marcar bem aqui, eu vou ter o que? Eu vou ter o meu primeiro ponto. Aqui eu vou ter o meu segundo ponto, bem melhor, que eu consigo ver que nem foi um falso rompimento, ó. Ele ficou na minha linha e de uma forma melhor, que na hora você vê que qualquer puxãozinho ele mexe bastante na linha.
Então, ó, como eu coloquei aqui, ó, ele inclinou a linha bastante. Como eu já procurei um outro ponto, eu já vi que aqui tocou e ficou um bom toque. Então eu consegui o meu ponto de saída, o meu primeiro toque, o meu segundo toque, e aqui eu já consigo o meu terceiro toque. Aqui no meu terceiro toque, eu já vejo que ele faz um falso rompimento e volta com força. Então a partir daqui eu já posso usar a minha LTA para fazer minhas entradas. Deixa eu deixar ela aqui numa grossura maior e verde. Eu não gosto de usar essa cor verde, eu vou tirar o verde, eu vou deixar ela branca. Deixar ela branca aqui para você ver que é a nossa LTA. Então a partir daqui ela deu o terceiro toque e eu já posso começar a fazer minhas entradas, tá? Aí ela veio, chegou perto do gráfico, mas da LTA, mas não encostou. E na hora que chegou aqui, ela encostou na minha LTA. Então na hora que ela encostou na minha LTA, a tendência é que ela suba, tá? Ela encostou bem aqui, ó, nessa velinha vermelha ela já encostou, ó, encostou e subiu. E aqui ela confirmou esse toque e subiu na outra, né? Aqui ela já subiu, na verdade, se tivesse dado a entrada que já era um IN, e aqui ela subiu na outra. E aí depois ela fez esse rompimento aqui, e aí eu já explico essa outra parte. Bom, quando é que a gente dá a entrada no caso da LTA e no caso da LTB? Diferentemente do suporte à resistência, o suporte à resistência tinha diferença se fosse M1 e se fosse M5. Se fosse M1, a gente daria entrada para a vela seguinte. Se fosse M5, a gente daria entrada para a mesma vela, né? Aqui nesse caso, a gente sempre vai dar entrada para a vela seguinte, ok? A gente sempre vai dar entrada para a vela seguinte. A gente pode dar entrada para a mesma vela no caso de retração só para M5 em diante, tá? Mas o recomendado é que a gente sempre pega para a vela seguinte. Eu não vou nem explicar sobre pegar para a mesma vela, sendo M5 ou M15, porque aí é algo que vocês vão aprender com o tempo de gráfico, tá? Que vai muito da percepção do gráfico que vocês vão ter. Eu sempre digo que quando a gente está negociando, quando a gente está operando, existe um feeling, ou seja, uma relação, um sentimento entre você e o gráfico. É como se você entendesse um pouco do gráfico, pegasse um pouco a forma que aquele gráfico está reagindo e você às vezes conseguisse observar certas tomadas de decisão só pela forma que o gráfico está agindo. Tá? Então tem gráficos que eles costumam agir parecidos todos os dias, como tem alguns gráficos que costumam agir parecido em alguns momentos. Então você conseguindo entender melhor isso, tendo esse feeling, é o que até é chamado de interrelacionamento. Você passa a ter um interrelacionamento com esse gráfico. Então a partir do interrelacionamento você consegue pegar certas entradas na retração, como é esse caso que eu estou falando aqui, tá? Mas não vou entrar nesse detalhe. Via de regra, a gente vai pegar sempre as entradas para a vela seguinte. Então o que acontece aqui, ó? Deixa eu dar um zoom agora para você ver melhor. Então o que aconteceu aqui? Nesse caso aqui, ó, desse candle vermelho, ó, ele não chegou a encostar na linha, mas lembra que eu falei que o suporte à resistência não é uma linha, é uma zona. No caso da LTA e na LTB também é uma zona, tá? A gente só não faz aquele traçamento igual a gente faz no suporte à resistência, de traçar mesmo as duas linhas da zona. Que você pode também fazer isso, tá? Mas dá um pouquinho mais de trabalho, você perde certo tempo. Eu prefiro traçar só a linha e já entender que se chegou um pouquinho perto dela acima, um pouquinho perto dela abaixo, é a zona dela. Então, é por isso também que eu traço ela entre o corpo e entre a ponta da sombra. Então, para traders mais agressivos, provavelmente algum trader pegaria essa entrada aqui, ó. Na hora que chegou aqui, na hora que encostou já pegaria para a vela seguinte. Então ia ser uma entrada, deixa eu pegar uma linha aqui, ó. Ia ser uma entrada onde a entrada ia ser realizada bem aqui, ó. Nesse pedaço aqui, ó. Então ia ser uma entrada realizada bem aí nesse pedaço. Se foi uma entrada realizada aí nesse pedaço, ó, a vela seguinte seria o IN, né? Porque ficou acima dessa linha amarela, tá? Aí vem tudo aquela questão de perfil que a gente viu na última aula. Tem os traders mais agressivos, os traders mais moderados e os traders mais cautelosos, tá? Tem traders que esperaria isso, não somente encostar, mas passar um pouquinho. E aí depois que passar, esperaria o primeiro sinal de retração e daria entrada. Se o trader fosse nesse perfil, ele não pegaria essa vela,
E o que aconteceu na vela seguinte? Quem não pegou nessa vela, provavelmente pegaria aqui na vela seguinte no momento que ele encostou e passou um pouquinho, tá? Talvez um trader cauteloso esperasse passar mais, mas um trader moderado e agressivo já pegaria aqui sem dúvida. E aí pegaria mais ou menos por aqui, ó, onde está essa linha amarela. E aí a vela seguinte subiu. Lembrando, pega para a vela seguinte. Ah, eu posso pegar para a mesma vela? Na retração, é o que eu te falei. Não é recomendado, vai depender muito do tempo de gráfico, porque nem sempre ela encosta e retrai, tá? É comum ela retrair, mas muitas vezes, por ser uma linha inclinada, muitas vezes o corpo dela ainda chega a ficar aqui dentro. Ó. Você vê que um exemplo seria essa vela aqui, ó. Você vê que tem uma pontinha do corpo dentro e uma pontinha fora. Isso acontece porque a linha é inclinada. Então, às vezes, um candle pode entrar e pode retrair, mas o corpo ainda ficar aqui. Isso não quer dizer que rompeu, tá? Tá dentro da zona, lembra que tem uma zona. Então, o candle seguinte sobe. Então, a recomendação é que você entre para a vela seguinte, tá? E eu, particularmente, numa LTA, procuro os 3 toques. E se tiver os 3 toques certinho, como foi o caso dessa daqui, eu busco somente mais uma entrada e não pego mais nenhuma nessa LTA. Ao contrário do suporte e resistência que às vezes dura mais tempo. Então, LTA geralmente eu só pego uma. Por quê? Porque como eu falei, geralmente LTA é ajustável. Então vamos supor aqui, só um exemplo, tá? Vamos supor aqui que eu preciso ajustar essa minha LTA para cá, ó. Um exemplo. Que aqui, ó, eu fiquei agora ó, com um toque, 2 toques, ó, e o terceiro toque aqui. Então eu já fiz um ajuste, ela já diminuiu um pouco a inclinação dela. Então, quando eu fiz esse ajuste, aí sim eu poderia pegar mais uma entrada nesse novo ajuste. Mas eu só pegaria mais uma entrada, ok? Então eu só pegaria mais uma entrada. E aí, como eu fiz o primeiro ajuste nela, eu já usaria ela agora somente para auxílio, para confirmações, para referências. Eu não pegaria mais uma entrada dela em nenhum momento agora, só se o gráfico mudasse, né? Caísse bastante, só depois subisse, enfim. Mas a utilidade dela para mim já foi feita. Eu pegaria uma entrada na primeira inclinação e uma entrada na segunda, no máximo. Ah, e se eu traçar a minha... Se eu traçar aqui a minha... Já estava aqui, né? E se eu traçar a minha... Deixa eu ver só aqui onde é que ela estava certinho. Acho que era aqui mesmo. Aqui. E se eu traçar a minha LTA e na hora que eu traçar eu observar que ela já tem 4, 5, 6 pontos de toque. Aí, como eu já falei, vai de tempo gráfico. Dependendo do seu tempo gráfico, você consegue... porque cada caso é cada caso. Não tem como eu também exemplificar um caso de 4, 5, 6 toques aqui nesse cenário, porque aqui não tem isso. Então vai muito de tempo gráfico. Se você perceber que ela teve 4, 5, 6 toques, mas ela ainda é capaz de ter mais toques, o que obedeça, que não rompa ela, você fica à vontade para pegar mais uma entrada. Mas eu, em geral, quando eu não sinto essa segurança, se tiver 4, 5, 6 toques, eu não entro. Eu espero um rompimento dela ou para entrar fazendo a nova inclinação ou para dar uma entrada de pullback, tá? Bom, continuando a explicação, dando exemplo se fosse eu operando, né? Como eu falei, a partir daqui que teve o quarto toque, né? Que foi o primeiro toque após o terceiro. Então, a partir daqui eu daria uma entrada, ela subiria, como eu falei, como eu dei uma entrada e foi win, eu não daria mais entrada nela. Eu só daria entrada novamente se houvesse uma inclinação. E aí o que aconteceu? Ó? Ela continuou se movimentando, deu uma queda boa aqui, subiu. E aí chegou aqui, ó. Você vê bem aqui que esse candle vermelho praticamente encosta nela. Né? Praticamente esse candle vermelho encosta nela, mas não chegou a encostar para valer. Não sei se ela tá direitinho. Eu acho que ela tá um pouco menos inclinada do que eu tinha colocado. Ó. Porque eu lembro que essa pontinha aqui dessa vela estava passando e agora não tá. Como eu mexi nela, eu não coloquei na posição certinha. Então, provavelmente sim, esse candle vermelho estaria encostando aqui a ponta dele, aqui, tá? Como é que eu sei que um candle encostou, gente? O candle é pelo centro do candle, tá? Não é pela pontinha, pelas pontas dele, é pelo centro do candle.
Se o centro do candle encostou na linha, aí sim aquele candle encostou, tá? Como eu mexi aqui na inclinação da linha, provavelmente ela estaria bem aqui nessa pontinha mesmo. Então seria um possível sinal de entrada, tá? Aí como eu falei, eu não entraria nesse caso aqui, tá? Porque, deixa eu ajustar a linha aqui, que é melhor explicar a gente vendo tudo do jeitinho certo. Ela tá no jeitinho certo aqui mesmo. Acho que se eu coloquei foi... como eu falei, a gente mexe só um pouquinho já dá uma diferença. Então eu tinha colocado daquele jeito ali, ó. Pronto, tava do jeito que tava agora. Uma pontinha aqui tá passando. Então, ó, como eu falei, ó, esse candle vermelho, a pontinha dele já tá encostando na linha, ok? Então, como a pontinha dele tá encostando na linha, traders mais agressivos dariam entrada. Traders mais moderados, talvez não. Ainda mais que ele veio, ó, de uma sequência de lateralização. Como ele já veio de uma sequência de lateralização, já é um certo sinal de que aquilo ali poderia entrar numa mini tendência de lateralização. Porque o mais certo é ele encostar aqui, mas ele encostar com um movimento assim, ó, subiu, desceu. Esse é o melhor movimento. Se ele subiu e lateralizou e encostou na sua LTA com esse movimento aqui, ó, de lateralização, é mais um indício para você evitar aquela entrada, porque possivelmente possa ser um rompimento ou um falso rompimento, tá? Então, por eu já ter pego essa entrada aqui, eu já não pegaria esse outro caso aqui, tá? E por ele vir em movimento de lateralização, esse seria mais um motivo para eu não pegar essa entrada, ok? E aí o que aconteceu aqui? Ele teoricamente rompeu a minha LTA, porque ele veio nesse movimento de lateralização. A partir do momento que ele rompe a minha LTA faz o papel de quê? A minha LTA faz um papel de suporte. Então, a partir do momento que ele rompeu a minha LTA faz agora um papel de resistência, tá? Não é um papel de LTB, ela faz um papel de resistência, que a LTB tem um posicionamento diferente, tá? Mas ela faz um papel de resistência temporário, tá? Não vai ser uma resistência por muito tempo gráfico, vai ser uma resistência temporária. Então, o que eu faço aqui? A partir do momento que a minha LTA foi rompida, aqui você brilha o olho e espera o momento de você dar uma entrada como pullback. Porque se ele rompeu, ou ele rompeu e vai realmente começar a cair, ou ele rompeu e vai simplesmente diminuir a circunferência da sua LTA, que é o que vai acontecer aqui provavelmente. Ó. Ele rompeu, aí ele veio aqui, ó, fingiu que ia cair e aí subiu. Nesse momento que ele sobe, ó, ele está chegando perto do gráfico. Aqui você já tem que ficar atento ao pullback. O que é o pullback? Lembra que eu falei na última aula? O pullback é o rompimento e aí ele volta, encosta naquela linha e cai. Então no momento que ele encosta nessa linha e cai, é o momento de você dar a entrada do pullback, que é o que vai acontecer nessa vela vermelha bem aqui, ó. Ele começou a subir, aqui ele deu um movimento indeciso e aqui ele subiu de uma vez, ó, e chegou a encostar lá naquela linha. Na hora que ele encostasse naquela linha ali, eu daria a minha segunda entrada bem aqui, ó, porque ele encostou na linha, então eu daria uma entrada para a mesma vela, tá? Aqui eu daria uma entrada para a mesma vela, que seria o pullback. O pullback é a retração. Então aqui é uma estratégia que a gente ainda vai explorar em outra aula e vamos falar bastante de pullback ainda. Então aqui eu daria uma segunda entrada, que seria a minha entrada de pullback, tá? E aí a minha LTA agora passa a ser um suporte, né? Como eu falei. Eu posso dar entrada aqui para a vela seguinte? Eu não daria entrada aqui para a vela seguinte por causa do tamanho dessa vela. Eu esperaria ver como o gráfico reagiria, tá? Sempre quando há um rompimento, a entrada melhor para a gente pegar um pullback e depois esperar para ver como é que o gráfico vai reagir. E aqui a gente vê que o gráfico realmente não teve uma força para cair, ele volta a subir. E na hora que ele volta a subir, olha só essa vela aqui, ó, que passou. Só que a vela passou, mas lembra, a gente não pega a entrada para a mesma vela, a gente pega para a vela seguinte. Então aqui como passou, eu poderia pegar mais uma entrada, porque aqui agora está fazendo o papel de resistência. E olha só o tamanho dessa vela, é mais um motivo para eu ver que provavelmente essa vela vai ter uma perda de força.
Então aqui pode ser feita uma segunda entrada. Mas aqui a gente não vai contabilizar como entrada, porque provavelmente aqui, deixa eu diminuir aqui o gráfico. Dá sim para ser uma entrada, que provavelmente você vai fazer a manutenção da sua LTA a partir desse momento aqui que você viu que ele tá continuando, que ele continua a subir, né? Porque vamos esquecer esse lado do gráfico aqui, a gente não sabe que isso aconteceu. Então, se eu vi esse movimento aqui, que foi um movimento forte de alta, na sua cabeça e na minha cabeça, quer dizer que o gráfico vai continuar subindo e teve apenas uma mudança de LTA, uma diminuição da inclinação da minha LTA. Então, provavelmente aqui sim seria uma entrada que daria para pegar em um terceiro win. E aí o que acontece? Como eu vi que a minha LTA teve esse rompimento, mas teoricamente ela voltou a subir aqui, eu faria o ajuste dela. Para eu fazer o ajuste dela, eu preciso encontrar 3 pontos também, senão eu não faço. E aqui eu continuo com 3 pontos, ó. 1, 2 e agora o terceiro ponto que foi esse novo fundo aqui dela. Então eu fiz novamente o meu ajuste. E aí, como eu fiz o meu ajuste, eu posso continuar operando nela, tá? E aí o que acontece? Ela mostrou esse movimento de alta aqui, e aí ela fez um movimento aqui para cair, voltou a subir, e aqui ela fez outro movimento de queda. Nesse outro movimento de queda dela aqui, deixa eu ajustar bem aqui para ficar no pontinho certo. Pronto. Nesse outro movimento de queda dela aqui, o que acontece? Ela veio, vamos dar um zoom maior aqui, ela veio com esse candle vermelho aqui onde está a seta e quase que encosta. Aí vem do perfil que eu falei. Provavelmente um trader de perfil agressivo poderia pegar uma entrada dessa, tá? Ou ele poderia, um trader de perfil moderado e cauteloso provavelmente não pegaria. Agora nessa vela seguinte, ó, a vela passou. Se a vela passou, provavelmente todos os tipos de trade, agressivo, moderado e cauteloso, pegaria essa entrada aqui, ó, no fim da vela. Porque ela não teve retração, então aqui seria realmente o ponto de entrada da maioria dos traders. E lembrando que a entrada é para a vela seguinte. E aí o que aconteceu na vela seguinte? A vela subiu. Então seria mais um win. E a partir daqui, a gente vê que o movimento de lateralização inicia novamente. Então se o movimento de lateralização iniciou novamente, isso quer dizer que mais uma vez a minha LTA está perdendo força. Então, como foi um movimento de lateralização, o que eu vou fazer? Vou apenas ligar o meu alerta para um possível pullback novamente, tá? E aguardar o parecer do gráfico. Quando a gente tem a necessidade de alterar a inclinação da LTA duas vezes seguidas, ó, a gente vê que a nossa LTA estava aqui e eu já alterei para cá. Se ela não obedeceu e continuou e já lateralizou de novo, eu não preciso mais nem me preocupar em mexer de novo na minha lateralização. Por quê? Porque provavelmente isso daqui já indicou que essa tendência vai morrer. A minha tendência de alta tem uma grande chance de morrer a partir daqui. Porque eu precisei modificar ela duas vezes seguidas. E as duas vezes foi por causa de uma lateralização. Então, se as duas vezes foi por causa de uma lateralização, essa minha tendência de alta provavelmente vai morrer. E ela vai dar origem a quê? Ela vai dar origem a um novo movimento que o gráfico já está fazendo aqui. Que é um movimento de quê? De lateralização. Ok? Então, ó, o meu gráfico já parou de subir. Até aqui ele chegou a subir. Só que aqui ele chegou a subir, mas aqui já estava aquela mistura da tendência de alta. É igual o encontro de dois rios, né? Aqui na minha cidade tem o encontro do rio Parnaíba com o rio Poti. Então aqui é como se fosse o encontro dos dois rios. Ó. As águas já estavam misturadas. A água da lateralização com a água de alta já estava misturada. Então a partir daqui veio a predominância, que está sendo agora a lateralização. Então provavelmente aqui pode ocorrer um período longo de lateralização, né, que a gente está em tempo real, então o gráfico ainda está acontecendo. Então provavelmente aqui possa ocorrer agora um período longo de lateralização, onde isso depois pode virar novamente uma tendência de alta, ou isso pode começar a virar uma tendência de baixa, tá? Que eu acho que foi o que aconteceu lá no outro gráfico que a gente estava vendo, né? Tá? Ó, semelhante com isso daqui, ó. Venho aqui com uma tendência de baixa.
Depois o que acontece aqui? Uma lateralização. E depois o que acontece aqui de novo? Uma tendência de baixa. Outra tendência de baixa. Então, o meu gráfico veio na tendência de baixa, lateralizou, que é semelhante com o que está acontecendo aqui, ó. Veio na tendência de alta e agora lateralizou. Então, o que pode acontecer de novo? Ou ele pode, igual esse caso aqui, ele lateralizou e continua a tendência, né? Então, aqui ele também pode continuar a tendência de alta. Aqui ele também pode continuar a tendência de alta, ou ele pode passar a cair, tá? E aqui que vocês veem, aqui quando teve a mudança de tendência, ó, não teve a mudança de tendência lateralizando, aqui já teve uma mudança de tendência já da alta, da baixa para alta direto, ok? Então é muito importante a gente acompanhar as tendências para a gente se precaver. Lembra que eu falei na última aula que se precaver, evitar entradas duvidosas, evitar certos tipos de entrada, é também ganhar dinheiro, tá? Então, se eu consigo prever uma mudança de tendência, eu já não vou mais ter na minha mente que o gráfico está subindo, eu não vou mais me preparar para pegar a entrada de alta. Aqui eu já posso me preparar para a lateralização. Já tiro a minha LTA, já traço um suporte, já traço uma resistência e já começo a operar numa lateralização, atento sempre a uma possível mudança novamente na tendência, tá? Como eu falei, a tendência está sempre mudando, a gente está sempre ajustando LTA, LTB, suporte, resistência, ok? Bom, então, em resumo é isso daí. Localiza a tendência, LTA é a tendência de alta, onde a gente traça a linha nas mínimas do gráfico, LTB, tendência de baixa, onde a gente vai traçar nas máximas do gráfico, tá? E a lateralização. Deixa eu ver se a gente acha algum ponto legal aqui para a gente ver um exemplo de canal. Aqui é LTA eu já mostrei, não quero mostrar de novo LTA. Aqui não pega um canal legal. Bom, lá eu tinha mostrado LTA, né? Vamos pegar esse exemplo aqui, que está bem grandão, e mostrar aqui um LTB. Então aqui a gente, a olho nu, já consegue ver que o movimento está de baixa. Ó, quem tem dificuldade em ver um pouco o movimento, aproveita essa setinha do mouse. Assim, quando eu comecei a identificar tendências, eu usava muito ela. Como eu já falei na última aula, quando você mexe a setinha do mouse, uma linha horizontal mexe junto com você, né? Tanto horizontal como vertical. Então, se você quer saber se está em queda ou em alta, você vai colocando essa linha no gráfico. Então, por exemplo, se eu colocar a linha aqui, ó, se o meu gráfico continua descendo abaixo dessa linha, eu entendo que o movimento dele está de baixa. Então, eu coloquei a linha bem aqui nesse ponto. Então, o que acontece? O gráfico está descendo essa linha aqui, ó. Então, se o gráfico está descendo essa linha, entende-se que o movimento esteja caindo, entende-se que o movimento esteja de baixa. Se o gráfico está acompanhando essa linha, entende que o gráfico esteja meio que lateralizado. Ó, se eu colocar essa linha aqui agora, ó, se eu coloquei essa linha, o gráfico está indo para baixo ou para cima da linha? Está indo para cima, está subindo. Então entende-se que o movimento está de alta. Vamos lá, traçar aqui esse movimento de baixo. Então a mesma coisa do suporte da resistência da da LTA, desculpa. A gente vai procurar 3 pontos. Então no caso da LTB, eu vou traçar a LTB nas máximas do gráfico. Então a LTB vai ficar em cima. Tem muita gente que às vezes se confunde. LTA linha de alta, então eu vou traçar em cima. Não, LTA linha de alta, você vai traçar ela embaixo. E LTB, que é a linha de tendência de baixa, você vai traçar ela em cima, no alto, nas máximas, tá? Então aqui você vai procurar também 3 pontos, tá? Então a partir daqui ele parou de subir, ó, lateralizou 3 candles aqui e começou a cair. Então você vai, escolhe aqui o ponto que você melhor achar e vai procurar os pontos de 3 toques, ó. Se eu colocar aqui, ó, eu já perdi toda a minha tendência, tá? Então eu vou procurar aqui um ponto de toque aqui.
Então vamos lá, vamos continuar. Precisei fazer uma pausa porque no meio da gravação teve um barulho bem alto aqui em casa. Eu fui ver se tinha acontecido alguma coisa com meu filho, né? Desculpa aí, pessoal. Então provavelmente vai ter esse corte por causa disso, mas a gente está continuando aqui na tela no mesmo lugar que a gente estava. Então, aqui a gente tem um movimento de baixa, onde é um movimento de baixa que tem uns certos ruídos, tá? Então o que acontece? É até bom mostrar esse exemplo para vocês. A gente traçou aqui nossa LTB, né? Nossa linha de tendência de baixo. E aí, ela não ficou, a gente consegue observar que ela não ficou tão bonita, digamos assim, tão assertiva como a outra linha que a gente traçou, que foi a linha de tendência de alta, tá? Então o que acontece? Por que ela não fica tão assertiva? Porque geralmente, quando a gente traça uma LTB ou uma LTA que não fica tão assertiva, é porque essa queda, muitas vezes ela está acontecendo com muita lateralização. Então se é uma queda que está acontecendo com muita lateralização, o que acontece? Um trader mais agressivo pode traçar essa reta do jeito que eu tracei aqui, ó, ele procura 3 toques, mesmo que seja cortando a cabeça do corpo do candle. Então, o que seria cortar a cabeça do corpo do candle? É aqui, ó, a linha passar no corpo do candle, mas na parte de cima, como se fosse a cabeça do candle, digamos assim. Então, eu teria o que aqui? Eu teria a minha linha descendo aqui, praticamente tocando ali, tocando aqui, tocando aqui. Então a partir daqui eu poderia tomar alguma ação. Mas quando a minha queda vem com certas lateralizações e fica um pouco mais difícil, o correto é você tomar ação não no toque, mas somente quando o candle passa, tá? Então se o candle passou, aí você toma uma ação. Mas claro, você não vai tomar uma decisão somente por causa de um LTA e somente por causa de uma LTB. Lembra que tem as confluências. Então, um caso desse daqui, onde a queda está acontecendo com bastante lateralização, a LTB ou a LTA não ficou tão assertiva, você não vai operar só com ela, você vai usar também suporte ou resistência, tá? Porque aqui nesse caso, deixa eu colocar uma linha branca. Opa, desculpa, não é essa linha aqui. Deixa eu colocar aqui uma linha branca. Colocar ela mais fina. Deixa eu deixar essa daqui mais grossa. Então o que acontece? Como o mercado, o gráfico está descendo, mas lateralizando, isso até facilita para a gente fazer operações dessa forma. Lateralizou aqui, ó, eu crio um suporte ou uma resistência, tá? E claro que aqui eu vou precisar estar sempre ajustando esse meu suporte, essa minha resistência. A partir do momento que o meu suporte, ó, você vê que ele chegou aqui, ó, lateralizou, e aqui todo momento ele obedeceu o meu suporte. Ó, aqui daria para eu tive um toque, 2 toques, 3 toques. Tá pequenininho, mas dá para vocês verem, né? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ficar melhor vocês verem. Ó, tive um toque, 2 toques, 3 toques. A partir daqui eu poderia pegar, ó, seria se você for seguir aquele padrão que eu falei, daria pra você pegar 3 wins aqui nessa lateralização. E aí no momento que ele chegasse aqui, ó, tá chegando de novo perto da sua LTB, então provavelmente ele começaria a cair, tá? Aqui forma o que a gente chama de triangulação, que a gente vai ver isso em outra aula. O que é a triangulação? É quando um suporte ou uma resistência sua encontra com uma LTA ou uma LTB, formando algo semelhante a um triângulo. Só para ficar aqui melhor de vocês entenderem, vamos supor que aqui, ó, tenha feito a formação de um triângulo. Então isso aqui é o que a gente chama de triangulação. Então quando, adiantando um pouco o assunto, quando a gente tem a formação de um triângulo, o que acontece? Quando chega na ponta desse triângulo é onde você tem que estar atento, porque ou ele vai voltar a seguir a tendência, no caso aqui é um LTB, então ele vai voltar a seguir essa tendência e vai sair da lateralização. Tá? Uma coisa é fato, quando ele chega na ponta do triângulo, ele vai sair da sua movimentação de lateralização, tá? Muito difícil ele continuar lateralizado. Então chegou na ponta do triângulo, ou ele vai voltar a cair, ou ele vai mudar a tendência e vai começar a subir, tá? Como é que eu sei isso? A partir do interrelacionamento gráfico, a partir do feeling do gráfico, tá? Não tem uma fórmula mágica para você saber. Aqui é uma mistura de confluências, tá? Qual é a confluência que eu tenho aqui? Eu tenho a LTB, que já é uma marcação minha, né? Para eu poder dar uma entrada. Eu já tenho aqui o meu suporte,
que já é uma marcação minha para dar entrada. Então, eu já tenho minhas confluências, né? Ah, está obedecendo LTB, está obedecendo suporte, está chegando na ponta do triângulo, isso tudo são confluências, então eu já sei que vai acontecer alguma coisa. Quais seriam o outro tipo de confluência que eu poderia procurar? Padrão do candle. Se formar figuras aqui de padrão de candle de alta ou de baixa, na ponta de um triângulo, pronto, isso daí é a faca no queijo para você, tá bom? Então, o que aconteceu aqui? Ele caiu, tá? Então, como ele voltou a cair, ele voltou a obedecer a linha de LTB. E aí o suporte que foi rompido virou agora uma resistência. E como ele virou uma resistência, o que aconteceu aqui, ó, teve lá na frente um toque nele e voltou a cair, tá? E claro, a gente precisa ajustar o nosso gráfico criando aqui o novo suporte que ele mesmo formou, tá? E o gráfico a gente vai brincando com o gráfico desse jeito, tá? Formou um novo suporte, ó, aqui teve um falso rompimento, para vocês verem como é tudo junto e você precisa estar atento para não perder entradas, tá? Chegou na ponta do triângulo, se você conseguiu visualizar se ele ia subir, se ele ia cair, você daria uma entrada aqui, falando que ele ia cair, você já teria um win, tá? Se você não conseguiu visualizar, você espera a movimentação do gráfico para você ver o que vai acontecer. Chegou aqui, ó, um toque, dois toques, três toques. Como está um do lado do outro, eu posso esperar aí um intervalo de 4 ou 5 candles para considerar os três toques, tá? Um perfil mais agressivo esperaria no máximo 4. Um mais moderado aí esperaria 5. O cauteloso talvez esperaria 6, mas não precisa. Então aqui eu poderia pegar mais uma ou duas entradas aqui nesse suporte. E aí ele subiu e dessa vez ele não bateu na LTA e caiu. Ele fez um pequeno rompimento. Então se ele rompeu, eu fico atento ao quê? Ao pullback. Então rompeu, no momento que ele cair e encostar, é o momento de eu dar a entrada no pullback, tá? E aí o pullback, a gente faz o pullback para a mesma vela, dependendo do tempo gráfico, tá? Se ele der a entrada, como aqui a gente está em M5, se estiver perto do fim dele, a gente pode dar para a vela seguinte, tá? No caso de M1, a gente dá logo para a mesma vela. Aqui, se ele der o toque do início para metade do tempo da vela, a gente dá o pullback para retração. Se já for no final dessa vela o toque, a gente, para ter uma segurança maior, dá a entrada para a vela seguinte. E aí tocou, fingiu que ia subir e veio aqui novamente. Na hora que veio novamente, olha só que legal. Ele veio num ponto onde ao mesmo tempo ele está tocando na LTB, que agora virou um suporte, e também na linha de suporte, tá? Então aqui seria um ponto de você pegar uma retração, mesma vela, tá? Somente M1 que a retração seria para a vela seguinte. Então aqui seria um ponto de você poder pegar uma retração, igual aqui, ó, olha esse daqui, ó. Ele rompeu a LTA e rompeu o suporte. Então ele está aqui obedecendo 2 pontos de análise seu. Tá? E aí retraiu. Então aqui daria para dar mais uma entrada, mais um in. Aqui mais uma entrada, mais um in. E aí ele voltou a obedecer, digamos assim, a sua tendência, né? Porque aqui de fato não foi um rompimento. Aqui foi o que a gente chama de falso rompimento. Ele rompeu, mas voltou. Tá? Não chegou realmente a mudar o sentido da tendência. Então aqui ele volta a continuar caindo. E aí, eu não sei de onde essa linha branca traçou, acho que foi de alguma explicação que a gente fez lá de outro ponto, né? Mas eu vou usar ela aqui. E aí ele continuou caindo, aí chegou em um momento que ele parou de cair, ó, encontrou um ponto de retração, uma força, onde essa força foi repetida. Então é o que eu expliquei para você lá na aula de suporte e resistência, você ficar atento a esses pontos de retração que ficam na mesma altura, porque provavelmente isso possa ser um novo suporte. Então se ele encontrou uma força aqui e voltou, nessa daqui também encontrou uma força e voltou, e aqui também desceu um pouquinho e voltou, claro, você não vai traçar o suporte agora, mas você vai ficar atento que aqui provavelmente vai ser um ponto de suporte, tá? E aí aqui ele reconfirma isso, aí ele vem, toca e sobe. Para traders mais agressivos, aqui já seria o terceiro toque, tá? E aí já daria para pegar um win nessa vela verde. Para traders mais moderados e cautelosos, ele não consideraria aqui ainda o terceiro toque, poderia considerar aqui, e aí poderia pegar um win nessa vela aqui vermelha, tá? E lembrando do ajuste, ó, essa vela vermelha, o corpo dela acabou um pouco mais embaixo, mas teve sombra, eu posso ajustar o meu suporte para o corpo dessa vela, que ele vai continuar com toques em todos os outros lugares, eu continuo tocando aqui, 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 aqui e aqui, ok?
E aí, olha só, ele voltou, tocou na minha LTB de novo. Se ele tocou na minha LTB, eu daria uma entrada aqui para a próxima vela cair. Então eu teria mais um win, tá? E aí ele veio, desceu. Aqui a gente não teria dado a entrada aqui, tá? Porque a gente teria dado a entrada lá em cima, não teria dado a entrada aqui embaixo. E aqui ele continua caindo. E aqui ele volta a subir. Na hora que ele volta a subir, olha só, essa vela verde aqui, ó, essa vela verde subiu, passou o antigo suporte, que agora é uma resistência, e tocou na LTB. O que eu vou fazer? Eu vou dar entrada para a vela seguinte, falando que ela vai cair. Mais um win. E aí o gráfico volta a ter um movimento aqui de queda. Aqui subiu. Lembra que eu falei para você? LTB. Eu vou sair dando entrada toda vez que encostar? Não. Você pega aí uma entrada. Quando o gráfico está inclinado, eu pego uma entrada e só pego outra se eu fizer uma atualização na linha de LTA e LTB. Eu esqueci de falar. Nesse caso aqui, da linha de LTA e LTB, não está obedecendo 100% a linha e pelo motivo dela ter muita lateralização, eu já vou trabalhar ela não somente no toque dela, tá? Ainda mais os toques próximos, mas também com suporte e resistência. Então o que vai acontecer aqui? Qual é a parte agora que a gente estava? Aqui, ó. Aqui acabou de ter um toque, né? Então eu dei uma entrada. Então eu já dei uma entrada ali, dei uma entrada aqui, tudo ou pegando a LTB ou juntamente com o suporte. Então o que você precisa fazer? Não pegue as entradas uma perto da outra e não pegue várias entradas. É aquela regra de pegar no máximo 3. Nesse caso aqui a gente pode usar essa regra de pegar no máximo 3 porque a gente não está se baseando só na LTB. A gente está se baseando também no suporte. Tá? Então o que acontece aqui? Ó, ele subiu. Nisso daqui que ele subiu, traders agressivos provavelmente pegariam essa entrada, teriam loss. E aqui teria um win, porque trader agressivo sempre, quase todos trabalham com martingale, tá? Mas para o trader mais moderado e para o trader cauteloso, ele esperaria passar aqui a resistência, porque seria um ponto de confluência. Opa, passou a minha LTB, que agora é uma resistência, eu vou esperar passar de novo o meu outro ponto de resistência, que vai ser 2 pontos de análise. Tá? Então, geralmente, trader moderado e cauteloso esperaria passar a linha branca. Tá? E aí o movimento continua em queda. Aqui a minha LTB já se afasta um pouco desse suporte aqui. Já seria ponto de tentar achar um novo suporte aqui, desculpa. Que aí você poderia observar aqui, ó. Tudo é a parte da observância. Aqui, ó. Lembra, quando tem uma sombra muito grande, observa se isso não aconteceu aos arredores, porque provavelmente ali foi um ponto de suporte ou resistência. Então, se você não tinha observado nada para cá, que provavelmente não teria mesmo observado, você já poderia observar a partir daqui, ó. Na hora que acontecesse isso, você já olharia para trás e veria que essa sombra bate com essa outra sombra aqui, ó. E aí, claro, você não ia traçar uma linha de suporte ainda, tá? Vamos imaginar que o resto do gráfico ainda não aconteceu. Vamos imaginar que a gente está só aqui. Então, o que aconteceria aí? Você já ficaria atento, você já poderia traçar essa linha para tentar imaginar ela ou imaginaria ela na sua mente, tá? E provavelmente você iria traçar ela meio que na ponta, né? na ponta, 2 toques eu traçaria na ponta dessa outra aqui, tá? E aí o que aconteceria? Na hora que chegasse esse outro candle aqui, ó, esse candle ele desceu e encostou nessa pontinha e voltou. Então eu seria tipo uma confirmação. Opa, realmente essa linha pode ter uma certa força ou não, tá? Lembrando que a gente tem que procurar menos ruídos possíveis, tá? Aqui a gente está tendo um ruído aqui. Então vai de pessoa para pessoa se usa uma linha dessa ou não. Um trader agressivo com certeza usaria um suporte desse a partir dessa vela aqui. Eu já poderia pegar um win aqui, outro win aqui e nesse caso, nesse pedaço aqui ele pegaria 2 win. Um trader mais moderado e cauteloso provavelmente não usaria essa linha de suporte. Poderia até deixar ela traçada para confluências, né? Mas não usaria porque o perfil mais moderado e cauteloso coloca o pé um pouquinho mais atrás, tá? E aí o que acontece aqui, ó? Tendo traçado essa linha, você já sabe que aqui vai ter um certo ponto de força. E aí o que acontece aqui? Esse candle verde
atravessa isso. Ele atravessa isso justamente no toque do meu antigo suporte que virou resistência com a minha LTB que é resistência. Então ele está cruzando aqui dois pontos de análise meu, tá? Então o que eu faço? Dou a entrada para a vela seguinte para que ela caia. Tá? Então é dessa forma aí que a gente brinca com suporte, resistência e LTA e LTB juntos, ok? E ó, esse tipo de videoaula e o tipo de videoaula anterior do suporte e resistência não é aula para você assistir somente uma vez, não. É aula para você assistir 2, 3 vezes, fazer anotações. Porque sempre quando você assiste de novo, você vai ver algum detalhe que você não observou ou anotou na aula anterior. E muitas vezes quando você vê a videoaula, você já fica com dúvida. Às vezes você assiste a segunda vez e você tira suas dúvidas, mas na hora que vai para a prática, as dúvidas voltam. E aí geralmente quando você assiste pela terceira vez, aí você já vai ter tirado as suas dúvidas da teoria, né, a parte de entender a teoria e a parte de entender a aplicação da teoria na prática. Então eu recomendo esse tipo de aula mais prática, suporte, resistência, LTA, LTB e outras que vão vir, assistam 2 ou 3 vezes, não assistam só uma, tá bom? Então é isso. O vídeo já está extenso. Já tracei uma LTB, que ficou até legal, que foi uma LTB não perfeita, né? Foi uma LTB cheia de imperfeições, então já consegui mostrar para você como é que a gente lida com uma LTB com imperfeições, uma LTB que vem lateralizando. A mesma coisa pode acontecer com uma LTA que sobe lateralizando. Então a gente vai usar bastante do suporte à resistência e é um dos momentos que dá para pegar várias entradas, tá? Que vai ter mais pontos de confluência. Procure aprender os principais padrões de Kendall, tá? Os principais padrões de reversões de Kendall para você também utilizar nessa análise, que fica mais assertiva ainda a sua análise, evitando ainda mais entradas erradas, tá? E a gente também viu aqui a LTA, que ficou bem assertiva, e consegui mexer na LTA para você. Então, acho que ficou bem bacana essa aula, porque consegui fazer o traçamento da LTA com a correção dela, onde a gente diminuiu um pouco o ângulo dela. E aí consegui mostrar para vocês a mudança também ali de, de tendência, né? Que é a tendência lateralizada, que ainda está aqui na tendência lateralizada. Aquela hora que a gente fez, o gráfico estava por aqui, ó, o gráfico já andou isso tudo, já está aqui e a tendência permanece lateralizada, tá? E mostrei um pouquinho para você do canal. Então deu para a gente abordar todo o conteúdo na parte teórica e agora espero que você vá para a prática e pratique bastante. Então é isso aí.